Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje falaremos sobre a instalação do Ubuntu Mate no Raspberry Pi 3. Então, pessoal, um dos pedidos aí nos comentários e até por e-mail é a instalação do Ubuntu Mate, né? Ou Ubuntu Mate, como alguns chamam. O Ubuntu Mate ou Mate, ele é uma versão do Ubuntu mais leve, então ela tem uma interface gráfica mais leve. Então, para dispositivos como o Raspberry, então seria interessante a instalação de um sistema operacional que consiga ali conciliar o desempenho com um sistema com um ambiente gráfico amigável. Então, esse vídeo tem como foco mostrar a instalação dessa versão do Ubuntu no Raspberry, tá? Então eu vou mostrar ela de duas maneiras. A primeira maneira vai ser a instalação a partir de um sistema operacional Linux, e a segunda maneira vai ser a partir de um sistema Microsoft. Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, então vou fazer a primeira instalação dele através do meu sistema operacional GNU Linux Mint, e posteriormente eu irei realizar a instalação através do meu sistema Microsoft. Nesse caso, eu vou mostrar essa etapa de instalação no cartão microSD no Linux e depois em seguida no Windows. E por final, né, o vídeo na parte final, então eu vou mostrar após a opção para inserir o microSD no Raspberry. Então esse vídeo ele vai ter três etapas, ele não vai ser dividido, mas ele vai ter três etapas. Se você tem interesse em aprender como instalar o Ubuntu Mate no Raspberry Pi 3 com Ubuntu ou com Linux, então essa é a primeira etapa. Se você quer utilizar então a instalação através de um sistema Microsoft Windows, então na minutagem ali vai ter o ponto exato para você passar diretamente para essa parte do vídeo. E assim, para quem quer instalar o Ubuntu Mate através do Linux, também vai estar na minutagem ali os tempos corretos, tá, gente? Então vamos começar inserindo no computador, né, nesse notebook que eu estou utilizando para gravar o vídeo, o cartão microSD. Nesse caso eu possuo um microSD de 32 GB classe 10. Ele é um microSD classe 10 para que eu consiga ter mais velocidade e desempenho. Então eu vou inserir ele na porta meu leitor. Ele vai reconhecendo o sistema. Eu vou fechar ele aqui porque eu já fiz alguns testes. Então eu vou fechar, ele vai ficar montado aqui, não tem problema. Eu vou agora utilizar o material que eu vou disponibilizar para vocês então na descrição do vídeo. Então vamos lá. Primeira parte então da instalação do Ubuntu Mate no Raspberry Pi 3, eu preciso acessar o site onde está disponível a versão para Raspberry. Então eu vou copiar esse endereço aqui e vou colar ele no meu navegador. Na verdade o endereço é ubuntu-mate.org/downloads. Nessa tela aqui eu tenho as minhas releases. Então eu tenho a release Ubuntu Mate 16.4.02 LTS, Ubuntu Mate 16.10 e Ubuntu Mate 17.04. A versão que tem disponibilidade para Raspberry é a Ubuntu Mate 16.04.02 LTS. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu clicar uma vez nessa Ubuntu Mate 17.04, ele vai mostrar as arquiteturas suportadas. Então eu tenho 64 bits e 32 bits. Se eu clicar nessa aqui, eu tenho então 64 bits, 32 bits e PowerPC. Se eu clicar nessa daqui, então que é o Ubuntu Mate 16.4.02 LTS, eu vou ter 64 bits, 32 bits, PowerPC e Raspberry Pi. Então aqui notem que eu ainda tenho aqui a identificação que ele funciona em chips, né, ARM v7. Então eu tenho duas versões para o Raspberry Pi 2 e Raspberry Pi 3. Dessa maneira eu consigo instalar nas duas versões atuais do Raspberry. Então se eu tiver uma versão desatualizada, não vai poder ser feita a instalação do modo que nós vamos mostrar aqui. Então se você possui o Raspberry Pi a primeira geração, né, o One, não vai ser possível fazer esse procedimento. Atualmente ele suporta o Pi 2 e o Pi 3. Passando dessa etapa, eu tenho que escolher essa opção aqui para fazer o download. Então eu vou clicar uma vez e aqui ele vai me dar então
a opção de download. Tem a opção de download as informações de release, então eu tenho um release, aprendendo mais, tem de novo, e aqui embaixo eu tenho as opções de downloads. Eu posso fazer o download através de um torrent, então eu vou baixar um arquivo torrent e utilizar um sistema tipo Transmission ou algum outro sistema para fazer o download do torrent. Ou eu posso utilizar aqui o download tip, que é uma versão, digamos assim, onde eu posso pagar, né? Eu posso fazer uma doação através do PayPal. Então eu tenho doação de $2,50, $5, $10 e $20. E eu ainda tenho a possibilidade do link direto para o download. Quem não tiver disponibilidade de fazer a doação, não tiver condição, então vai utilizar ou via torrent ou via direct download. Então, como direct download, eu tenho aqui o link para fazer este download. No nosso caso, eu já fiz o download desse arquivo aqui. Eu utilizei o via direct download do servidor da Bytemark. A Bytemark é uma empresa apostadora, uma parceira, tá, do projeto Ubuntu Mate. Então eles disponibilizam nos servidores deles este arquivo aqui. Clicando aqui, é feito então o download do arquivo, e ele tem um tamanho aproximadamente aí de 1.2 GB. Aqui eu ainda tenho o SHA-256 checksum para verificar se o arquivo que eu estou baixando ele está correspondendo à chave SHA. Isso aqui é importante para saber se não foi alterado o conteúdo desse arquivo. Então eu ainda posso salvar esse arquivo e depois fazer a checagem, tá? Como eu já fiz essas etapas, não há necessidade, tá, gente? Então isso aqui é quando tu não conhece o arquivo, quando tu não conhece a plataforma, seria interessante fazer a checagem. Sempre quando tiver esse arquivo aqui, seria interessante fazer essa checagem. No meu caso, eu já possuo o download e eu já fiz a checagem, então eu vou pular essa etapa e passar diretamente para o conteúdo do vídeo. Ao acessar aqui este endereço, vocês vão escolher essa opção, Ubuntu Mate 16402 LTS RPI, tá? Então sempre quando verem o RPI, quer dizer Raspberry Pi. Dessa maneira, como eu coloquei o link via Direct Download ali, ó, e vocês quiserem aproveitar copiando e colando esse link aqui direto no navegador, ele já vai fazer o download dessa versão. Mas o interessante mesmo é acessar e ver se já existe uma nova versão. Tá? Nesse caso aqui, a versão mais atualizada é o Ubuntu Mate 16.4.2 Desktop ARM F Raspberry Pi. Dessa maneira eu tenho que baixar esse arquivo aqui. Para fazer a instalação utilizando um sistema Linux, eu separei aqui por etapas. Eu preciso instalar no Linux os programas ddrescrew e xzutils, que são programas auxiliares para fazer essa instalação no microSD. Então tá aqui o comando apt-get install ddrescrew e xz-utils. Quem já tiver instalado esses programas pode ignorar essa etapa aqui, mas se eu pegar esse comando aqui, copiar ele e digitar no meu terminal aqui, ó, vocês vão ver que ele já vai dizer que já está nas últimas versões. Caso não esteja, ele vai fazer então a instalação. Então notem que aqui ele já está dizendo que já está nas últimas versões, então significa que eu já tenho esses dois programas instalados no meu computador, tá? Então não há necessidade de eu utilizar aquele comando. Só mostrei mesmo para vocês verem como já está instalado. Após isso, eu vou entrar na minha pasta de downloads, porque eu já fiz o download, tá? Eu não mostrei aqui para vocês, mas eu já tenho esses arquivos. Então eu vou entrar na minha pasta de downloads, então eu vou usar esse comando aqui. Aqui eu coloquei o usuário, mas seria o nome do usuário, no meu caso o nome do meu usuário é Diego Costa. Eu vou entrar dentro dessa pasta. Como eu sei que o meu arquivo já está lá dentro, eu vou criar uma segunda pasta aqui dentro, só para questão de organização. Então eu coloquei, ó, para ficar melhor organizado. Não é uma necessidade, tá? Não é necessário fazer essa etapa. Eu, por achar melhor, para ficar melhor de explicar para vocês, eu resolvi então criar essa pasta aqui. Não existe uma obrigatoriedade em criá-la, tá? Só que para fins didáticos eu achei um pouquinho melhor. Então eu vou criar aqui dentro uma pasta chamada Ubuntu Mate, e dentro dessa pasta eu vou copiar o arquivo que eu acabei de fazer o download. Então apenas para manter um backup na pasta download. Eu estou fazendo essa cópia justamente para evitar que o arquivo se corrompa no meio de uma instalação e acabe então gerando algum tipo de problema e eu tenha que fazer o download novamente, tá? Como eu falei, não seria necessário, mas seria prudente.
tá? Então eu vou utilizar o comando cp, então eu vou copiar com cp /home Diego Costa, que seria o meu usuário, downloads, que seria a pasta onde está, e o nome do arquivo que eu baixei, que nesse caso seria então Ubuntu Mate, tá? Vamos aqui achar que é o Ubuntu Mate, esse aqui é o arquivo que eu fiz o download. Então vamos colar aqui, notem que ele existe, ó, em /home Diego Costa, downloads, e aqui eu tenho a pasta que eu criei, o Ubuntu Mate. Eu vou fazer uma cópia para manter o backup, tá? Então, como eu fiz um teste anteriormente, ele está aqui o .img, tá? Mas não se preocupem que eu preciso desse arquivo agora aqui, ó. Então eu estou copiando este arquivo aqui, que é o Ubuntu Mate 16.4.2 desktop, ARM HF, Raspberry Pi img.xz. Esse arquivo aqui eu estou copiando ele da pasta original, que é esta daqui, que é a pasta downloads, e eu estou jogando ele então para este destino aqui, que é uma pasta que eu criei dentro da pasta downloads, apenas para ficar melhor a explicação, tá? Quando apertar Enter, ele vai fazer essa cópia e vai ter o arquivo então lá dentro da pasta Ubuntu Mate. Então você dá um ls aqui, tá agora aqui dentro do arquivo. Deixa eu limpar a tela e dar um ls-lh para vocês verem o tamanho. Então, ó, aqui ele tem aproximadamente 1.1 GB, porque ele vem no formato compactado. Então agora o procedimento é nós extrair esse arquivo. Então, como eu já entrei dentro da pasta, ó, então seria o sexto passo entrar dentro da pasta e utilizar o comando unxz, que é para extrair esse arquivo. Então eu vou copiar aqui, e vou colar aqui esse comando. Ao apertar Enter, ele vai fazer então o processo de extrair esse arquivo lá de dentro e remover esse arquivo .xz. Ao apertar Enter, ele vai fazer exatamente isso daí. Então, acompanhando o vídeo. Então agora eu tenho este arquivo aqui, que está compactado, e com o comando unxz, então ele vai descompactar esse arquivo aqui e vai remover o arquivo compactado. Então vamos aguardar ele terminar. Pronto, assim que terminar, então nós vamos novamente digitar um ls-lh apenas para conferir o conteúdo da pasta. Então ela pode demorar um pouquinho realmente a extrair esse arquivo, mas ao apertar Enter nós vamos agora ver que o arquivo ele não está mais na cor vermelha. No caso, como eu utilizo o Linux Mint, ele ficaria na cor vermelha apenas para indicar que é um arquivo compactado. Ele trocou aqui a cor, mas a importância que se deve dar é na extensão. Anteriormente o arquivo tinha a extensão .img e .xz no final, e agora ele possui apenas a extensão .img. Então significa que nós descompactamos um arquivo. Então nós podemos observar também o tamanho dele. Compactado ele tinha 1.1 GB e descompactado ele tem 4.7 GB. Então por isso que ele vem compactado, para que o download fique mais rápido para se fazer, tá? Então o próximo passo, tá? Já que nós já extraímos aqui, ó, fizemos com sucesso a etapa 6, agora nós vamos inserir o microSD. Nós vamos inserir o microSD no computador ou notebook e fazer a identificação dele. Como eu já inseri ele no início do vídeo, só vou apenas executar esse comando aqui. Então eu coloquei o sudo na frente para quem não utiliza o sistema como root. No caso aqui eu já estou logado como root, ó, whoim, e está mostrando aqui que eu sou o root, ó. Então eu não precisaria utilizar o sudo na frente. Tá, então eu vou utilizar o fdisk-L, lembrando que o fdisk-L, deixa eu limpar minha tela aqui, ó, ele é um comando que ele vai listar, tá? Então o L é de listar e o fdisk é os discos físicos. Então fdisk nada mais é do que um comando para listar os discos físicos que existem no computador. Então a gente utiliza o fdisk como um software para criar partição, e com o parâmetro "-l", então eu consigo listar os discos físicos. Então ao apertar Enter ele vai listar todos. Como eu falei para vocês, o meu microSD ele é de 32 GB. Nesse caso aqui do meu computador, no meu notebook,
eu tenho o meu SDA, que é o meu HD, e eu tenho o meu SDB, que é então o meu micro SD. Como é que eu sei? Porque se eu for olhar o meu SDA, eu vou ver que eu tenho um SDA de 700 GB. Obviamente que não é o meu micro SD de 700 GB. Poderia até ser, mas acredito que não exista aí 700 GB de micro SD. O que eu conheço é 128, o tamanho máximo. No nosso caso agora para o vídeo é esse aqui que está mostrando 29,7. Obviamente que ele não vai mostrar 32 GB cravado, tá? Isso aí é uma questão de arredondamento. Tu compra um equipamento, tu compra um valor arredondado. Então 32 GB seria equivalente a 29,7 GB. Nesse caso, eu já sei qual é a minha unidade, então é SDB. Seguindo aqui o meu roteiro, eu já identifiquei, ó, então provavelmente será algo como /dev/sdx, ó. Então o X nesse caso seria o SDB. Para que eu consiga agora fazer a instalação do Ubuntu Mate, tá? Eu vou utilizar um programa chamado DD Rescue, tá? Ou DD Rescue, que é um programa que ele tem como prática a clonagem entre discos. Então quando tu utiliza ali programas como Clonezilla, que são programas para fazer clonagem de disco, na verdade ele utiliza algo por baixo, tá? Então ele utiliza o DD, que é um programa para clonagem de disco. E o DD Rescue é um programa que vai fazer a clonagem através de um arquivo .img, tá? Que tá aqui, ó. Então eu vou dizer para ele utilizar o DD Rescue com o parâmetro "-d" e "-force". Por que eu tenho que utilizar esse parâmetro aqui? Para que se exista alguma informação dentro do meu micro SD, ele sobrescreva. Então nesse caso existe, tá? Se vocês forem notar aqui, ó, no meu FDisk ele já está dizendo que existem duas partições. Então ao executar aquele comando, ele vai sobrescrever todas as informações dentro do meu disco, né, do meu micro SD. Então tomem muito cuidado para não apontar para o caminho errado. Se por um acaso apontar para o HD, então ele vai sobrescrever o HD de vocês. Então eu vou copiar aqui essa linha, novamente eu vou excluir a parte do sudo e também ali aquele X. Então eu só vou copiar aqui, porque eu já identifiquei qual é o meu micro SD. Só vou copiar aqui, ó, DD Rescue, "-d", maiúsculo, "-force", o nome do meu arquivo, que é o arquivo .img, e a minha unidade. Então é /dev/sdb. Eu não preciso colocar se é a primeira ou se é a segunda partição. Isso quem vai fazer é o próprio arquivo .img que vai criar as partições. Por quê? Porque na verdade esse arquivo .img foi gerado já com o sistema funcionando para um Raspberry. Então ele foi clonado de um Raspberry, alguém utilizou um formato de compilação, instalou o Ubuntu Mate e fez uma imagem para facilitar a utilização. Vamos lá, vamos digitar o meu endereço físico, então é o /dev/sdb, e vamos pressionar Enter. Notem que ele vai começar um processo aqui, ó. Então ele está dizendo que o GNU DD Rescue 1.19, tá? Então press Ctrl C para interromper, e aqui ele vai fazer essa etapa. Essa etapa é uma etapa que demora, tá? Então dependendo da velocidade do micro SD, dependendo da velocidade do teu equipamento, pode demorar aí uns 10 a 15 minutos para fazer a clonagem do arquivo IMG para dentro do micro SD. Então eu vou pausar o vídeo nesse momento e retorno assim que ele terminar o processo. Então notem que levou aproximadamente 14 minutos, quase 15 minutos para terminar a clonagem do arquivo. Então nesse exato momento, ó, então seguindo nossos passos aqui, após fazer então esse processo de clonagem, basta então inserir o micro SD no Raspberry e iniciar ele normalmente. Então eu coloquei algumas configurações adicionais aqui caso necessário. O pessoal tem perguntado como é que configura o som através do HDMI ou através do áudio jack, que é aquele plug P2, eu coloquei aqui, ó. Então depois de funcionar o sistema, eu vou entrar no terminal, digitar um sudo -, o rasp config, e eu posso fazer essas configurações por ali, ou então digitar essa linha aqui para trocar para o som HDMI
ou esta linha aqui para trocar para o som através do P2. E sempre manter o sistema atualizado utilizando os comandos. Então aqui eu coloquei, resumi em praticamente 3 linhas aqui, ó. Então essa linha ela vai fazer toda a parte de atualização, tá, do sistema operacional, e essa segunda linha aqui ela vai fazer a parte de limpeza, limpando cache, temporário e tudo mais. E esta última linha aqui então vai fazer um reboot apenas no sistema para ele retornar ao seu estado normal depois de atualizado, tá? Então agora eu vou mostrar como fazer esse mesmo processo em ambientes Microsoft. O vídeo ele vai ser cortado para a parte da instalação no sistema Microsoft Windows, e depois então eu mostro a parte onde eu ligo o cartão micro SD no Raspberry, e aí eu continuo o vídeo de lá. Então vamos agora para o vídeo da instalação no sistema Microsoft Windows. Então beleza pessoal, agora eu vou mostrar como instalar o Ubuntu Mate através de um sistema Microsoft. Então tenho agora aqui o sistema Microsoft Windows 10, onde eu tenho o mesmo arquivo que eu fiz o download. Então eu fiz novamente o download desse arquivo, deixa eu mostrar no TXT aqui para vocês, ó. Eu instalei lá através do Linux, né? Agora eu vou fazer o processo através de um sistema Microsoft. Então bem aqui embaixo, ó, eu tenho os passos para a instalação através de um sistema Microsoft Windows. Eu preciso instalar o programa setzip, é um descompactador e compactador, o programa WinDisk 32 Image, tá? E eu vou adicionar um terceiro aqui que eu já comentei antigamente nos vídeos anteriores sobre a instalação através do Windows, que é o SD Formatter, que é um programa também que vai estar na descrição, tá? Que serve para formatar o nosso micro SD, tá? Que eu vou utilizar aqui. Ele não está no passo a passo aqui, até porque o processo é bem simples. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho o meu micro SD já inserido no meu computador. Eu vou agora utilizar o programa SD Formatter para que eu consiga então utilizar esse micro SD, formatar o meu micro SD. Essa tela aqui, ó, eu já mostrei isso aqui anteriormente. A letra é o drive F, e aqui eu vou clicar em Option, que é para ele ajustar o tamanho da partição. Então eu vou clicar aqui e selecionar a opção On, tá? Então trocando de Off para On e clique em OK. No momento que eu clicar em OK, então eu consigo agora clicar em Format. Aí ele vai informar que vai apagar todos os dados do micro SD, não tem problema. Então eu clico OK e ele vai novamente perguntar se eu quero remover todos esses dados, não tem problema. OK novamente. Feito esse processo, então ele formatou meu micro SD. Agora eu posso continuar com a instalação, clicando em OK e em Exit. Então eu vou utilizar o programa setzip e o programa Win32 Disk Imager. Então os dois tem que estar instalado, por isso que está o link aqui. Depois eu vou precisar acessar então o endereço, fazer o download. Nesse caso aqui eu já fiz o download. Então eu tenho agora aqui o meu arquivo, ele está na minha área de trabalho. Por isso que eu coloquei aqui extrair o arquivo img.exe com setzip na pasta de sua preferência. Então nós vamos clicar com o botão direito nele e extrair aqui com setzip, ó, extrair aqui, ó. Aí ele vai extrair esse arquivo, então .img na minha área de trabalho mesmo, tá? Poderia ser em outra pasta qualquer, tá? Então vamos aguardar o processo terminar para seguir com a instalação do Ubuntu Mate 16.4.2 através do sistema Microsoft Windows 10. Então, terminando esse processo, ele então gerou aqui um arquivo com a extensão .img, e notem que o tamanho agora 4,65 GB. Então agora eu vou abrir o Win32 Disk Imager e eu vou apontar ou carregar o arquivo então que eu acabei de extrair, que é esse daqui, ó. Vou abrir o Win32 Disk Imager, vou selecionar aqui o Open, né? E vou apontar na área de trabalho, então eu consigo localizar o arquivo que eu acabei de extrair. Então clico nele uma vez e clico em abrir. Notem que aqui pelo passo a passo, ó, eu aponto, carrego ele, tá? E depois eu vou clicar em Writer. Então eu vou clicar em Writer. O que o Writer faz? Ele pega este arquivo que está aqui
e grava no micro SD. Então tomem cuidado, não é o read, tá? É writer, tá? O write, tá? Que é para ele pegar esse arquivo, então gravar no micro SD no formato correto. Então vamos clicar em write e vamos então aqui confirmar essas informações que ele está dizendo que vai apagar as informações. Então clica em yes e agora ele vai começar o processo. Esse processo é um processo também que leva um certo tempo. Então assim que ele terminar eu vou retornar com um vídeo aqui para mostrar para vocês a próxima etapa. Agora sim, finalizou 100% com sucesso. Tá? O processo agora é remover esse cartão micro SD, colocar no Raspberry, então fazer a continuação da instalação. Tá? Essa etapa inicial ela é uma etapa apenas que faz o processo de clonagem, e agora sim nós vamos inserir esse micro SD na placa Raspberry e vamos terminar de fazer essa instalação. Eu vou clicar em OK, em Exit, e agora eu posso remover então o meu micro SD. Como eu coloquei aqui no TXT, ó, então colocar o micro SD e inicializar normalmente agora. Tá? Então aqui eu coloquei em executar os mesmos passos 10 e 11 da instalação no Linux, porque no passo 10 e 11 eu vou executar, então são configurações adicionais, então caso necessário, vai depender muito do tipo de dispositivo que tu vai inserir, se vai utilizar um monitor com HDMI ou se tu vai utilizar um adaptador e utilizar a saída de áudio com jack. Então vai depender muito do que tu tem aí de hardware. E claro que a opção número 11 aqui, né, o passo número 11 seria para manter o sistema atualizado, é válido também para quem instala o sistema através do Windows, tá gente? Então agora eu volto já direto com o micro SD inserido no Raspberry. Então rapidamente ele resize, né? Então ele aumenta o tamanho das partições, aquilo que nós fizemos lá no início, para ele poder ampliar as partições. A parte de formatação lá no Windows, principalmente, aqui é exibido. E agora ele começa o processo de instalação do Ubuntu Mate ou Ubuntu Mate. Bom, nessa primeira tela aqui, então, ele vai pedir para selecionar o idioma, então aconselho a colocar o português do Brasil e clicar em continuar. Então, nesse momento ele pede para configurar a minha rede sem fio, então no caso aqui eu posso não configurar agora ou configurar. No caso eu já vou conectar na minha rede sem fio e deixar ele já conectado na internet. Vou colocar minha senha da rede sem fio. Após colocar a senha eu vou clicar em conectar. Ele vai testar a conexão e vai mostrar que a conexão foi estabelecida. Feito isso eu posso clicar agora em continuar. Então, agora sim ele vai perguntar a minha geolocalização. Então eu estou na cidade de Rio Grande, no caso que é a minha cidade, no Rio Grande do Sul. Colocar minha cidade corretamente, vou clicar em continuar novamente. Agora ele vai perguntar então o layout do teclado. No caso eu estou utilizando um teclado português, eu vou localizar aqui Português Brasil, e ao selecionar o Português Brasil eu posso selecionar ainda aqui alguns modelos, e no caso do meu teclado, o próprio Português Brasil já funciona a acentuação. Então, como vocês podem ver, que o C cedilha está saindo normalmente. Posso clicar em continuar. Agora, por último, ele vai perguntar as informações de usuário. Seu nome, esse aqui é o nome que nós costumamos colocar, o nome completo, e aqui o nome do computador, aqui no caso vai ser Diego RPI de Raspberry, e o nome de usuário, vamos botar o nome de usuário Diego Costa, e com uma senha para que eu possa acessar os meus arquivos. Tá? No caso aqui eu coloquei uma senha curta, tá? De 1 a 5, apenas para teste. Aqui eu ainda tenho a opção de selecionar para inicializar a sessão automaticamente ou solicitar a minha senha, e ainda solicitando a minha senha eu ainda posso optar por criptografar a minha pasta pessoal. Tá? No caso aqui só a senha já
resolve o problema da segurança inicialmente. Vamos clicar em continuar e ele vai continuar com a instalação agora do sistema operacional. Então até o momento nós fizemos foi a preparação para a instalação propriamente dita do Ubuntu Mate, tá gente? Tudo que foi feito até agora foi a preparação do micro SD para receber o sistema operacional. Agora sim que ele vai começar a instalação. Essa instalação ela não é tão demorada, tá? Isso vai depender muito do teu micro SD, o tamanho, a velocidade dele, mas não é demorado não fazer essa instalação. Vamos aguardar então que ele termine esse processo. Terminando o processo, então agora ele vai inicializar o Raspberry já com o sistema instalado. Então está terminando de aplicar algumas mudanças e após ele aplicar essas mudanças, sim, o sistema será reinicializado. Eu ainda posso clicar em Details aqui para acompanhar o que ele está fazendo. Ó, aqui ele mostra de maneira mais detalhada o processo de instalação. Feito isso, ele já fez o processo de reboot então no meu Raspberry. Ó, então agora depois de carregado o sistema, ele vai parar na tela de logon. Obviamente que eu preciso colocar a minha senha. Como eu falei, foi uma senha bem simples, apenas para demonstração para vocês. Então é de 1 a 5 e aperto Enter. Pronto, nosso sistema Ubuntu Mate já está instalado no meu Raspberry. O próximo passo agora é fazer as atualizações do sistema e as configurações de uso, tá? Então essa telinha aqui eu posso fechar ela e aqui eu tenho a minha conexão de rede sem fio, tá? Então vamos conectar na minha rede sem fio. Como eu acabei de fazer a instalação, existe um bug que quando tu faz a instalação ele não reconhece a tua Wi-Fi. Vocês podem ver aqui que não está as minhas conexões habilitado, mas ele não exibe. O que eu posso fazer para que novamente mostre as minhas redes sem fio aqui, tá? Então eu vou reiniciar ele, apenas reiniciar ele, mandar ali reiniciar e agora ele vai fazer o reboot. No momento que fizer o reboot, por algum motivo ele volta a funcionar nossas redes sem fio. É um pequeno bug que tem no processo de instalação, mas facilmente resolvido com um reboot. E ele vai carregar os drivers corretos para o Wi-Fi funcionar. Caso não funcione, pode plugar um cabo de rede que aí sai funcionando a conexão por rede, e aí sim depois de atualizado o sistema volta a funcionar. Mas nos primeiros testes que eu fiz, o próprio reboot do Raspberry já fez funcionar a placa de Wi-Fi. Então colocando a senha e apertando Enter. Ó, notem que agora o próprio Raspberry já conectou na minha rede sem fio. Ó. Por quê? Porque no processo de instalação eu coloquei a minha senha, então aqui ele já está conectado na minha rede sem fio. E já está mostrando as outras redes que estão disponíveis aqui na minha região. Posso finalizar essa telinha aqui, ó, desmarcando essa opção e fechar. A não ser que eu queira dar uma olhadinha aqui nessas opções, é interessante. Informações do Raspberry, loja. Bom, isso aqui pode ser aberto depois. Então clicando em fechar. Então agora eu tenho o meu sistema disponível para utilização. O primeiro passo que se faz logo que se instala o sistema operacional, podem ver que ele já vem com algumas porções de programas, tá? Mas a primeira coisa que se faz é fazer uma atualização. Eu vou abrir o terminal do Mate, tá? Ou do Mate, como queiram chamar, digitar sudo su menos para ele solicitar a senha e cair como usuário root. Então a senha é de 1 a 5 e agora ele vai entrar como root, tá? Notem que se eu digitar ruaimi ele vai mostrar ali root. Então eu vou utilizar agora apt-get update, 2 es comerciais para mim conseguir digitar o próximo comando. Então apt-get upgrade, 2 es comerciais novamente, apt-get dist upgrade. Então esses comandos aqui estão no TXT que eu acabei de mostrar para vocês. Em apenas uma linha de comando eu consigo digitar, né? Eu consigo fazer com que 3 comandos do apt-get, no apt-get update que vai atualizar os repositórios, apt-get upgrade que vai atualizar o meu sistema e o apt-get dist upgrade que vai atualizar a minha distribuição. Então ao apertar Enter, então ele vai começar a fazer essa atualização.
que ele está informando que ele tem alguns pacotes para atualizar. Nesse caso são 96 MB que ele vai fazer de download. Então eu vou confirmar com um S e apertando Enter. Nesse momento ele vai agora fazer o download desses pacotes e vai fazer posteriormente a instalação desses pacotes, sempre mantendo o sistema atualizado. Lembrando, deixem sempre o seu sistema atualizado para evitar brechas, vulnerabilidades, enfim, uma infinidade de problemas futuros que podem ser resolvidos apenas com um apt-get update, upgrade e exist upgrade. Esse processo de atualização vai depender muito da tua internet. Então, no meu caso aqui, eu possuo uma internet razoavelmente rápida, baixou rapidamente. Agora ele vai fazer o processo de instalação. O processo de instalação, dependendo dos pacotes, podem demorar também um pouco, mas em geral não demoram muito tempo não. Após fazer a atualização, aqui ele já até sugere para utilizar então o apt-get auto remove. Eu já vou utilizar aqui apt-get auto clean e o apt-get clean, tá? Então, explicando aqui esses comandos. O apt-get auto remove vai remover os pacotes que não estão sendo mais utilizados. O apt-get auto clean vai limpar os caches das instalações. O apt-get clean vai limpar então os caches das atualizações e updates do repositório. Então vamos lá. Aqui ele pergunta aqui se eu quero realmente remover. Como não está sendo utilizado, eu posso remover. Isso aí provavelmente é referente a alguma aplicação ou algum pacote que já está desatualizado, não está sendo mais utilizado. Então é importante remover para manter o sistema íntegro. Feitas essas duas etapas, agora então eu preciso apenas dar um reboot. Depois de instalado meu Raspberry com o Ubuntu Mate, eu vou então atualizar o meu sistema e fazer uma limpeza nos temporários e nos caches. Eu vou reiniciar apenas para que ele aplique todas as atualizações e configurações de modo efetivo. Então vamos rebootar o meu Raspberry e agora carregar novamente o sistema operacional. Novamente eu vou digitar a minha senha. E agora meu sistema está pronto para utilização a pleno. Esse vídeo tem o intuito de mostrar para vocês como instalar o Ubuntu Mate, que é uma distribuição para quem quer utilizar o Raspberry já com uma distribuição Linux que não seja a Raspbian, que é uma distribuição baseada no Debian. Quem já está acostumado no Ubuntu prefere utilizar então o Ubuntu Mate, tá, gente? Não é uma distribuição muito leve, existem alguns programas que podem ocasionar travamento do teu Raspberry. Seria interessante até utilizar com uma fonte com no mínimo de 2 amperes, tá? Eu aconselho aí de 2 amperes a 2.5 para que ele possa suprir o desempenho aí do teu Raspberry com um Ubuntu Mate. Uma questão que eu vou mostrar aqui para vocês é que ele já vem, interessante isso aqui, ó, ele já vem na parte de internet, ele já vem com o YouTube DL GUI. Para quem gosta de assistir os vídeos do projeto root fazendo download, então eu aconselho esse programinha que já vem na distribuição. Então é só colar o URL do vídeo e clicar em download que ele vai fazer o download do vídeo do projeto root, né? Então, como eu sempre digo, façam download, compartilhem os nossos vídeos, não tem problema nenhum fazer o download. É claro, a visualização é muito importante para nós, o like e o compartilhamento, mas é óbvio que a gente sabe que o pessoal acaba fazendo o download dos nossos vídeos e utilizando em outras ferramentas, tá? Não tem problema, tá? O projeto root ele não tem essa pretensão de reter os vídeos apenas no YouTube. Então quem quiser pode fazer download já à vontade dos nossos vídeos, pode distribuir entre amigos, conhecidos ou pessoas que têm interesse em aprender. O importante é que vocês saibam que o projeto root vai estar sempre disponível para vocês em termos de conhecimento. Fica aí essa dica aí desse aplicativo YouTube DLG, que seria GUI, né? Então o YouTube DL já é utilizado por linha de comando há bastante tempo, mas essa versão do Ubuntu Mate já traz então o YouTube DLG, que é essa GUI. Então ainda tem algumas opções aqui que vocês podem configurar e fica a gosto de vocês darem uma explorada nessas opções, tá, gente? Então o intuito do vídeo era mostrar esse processo de instalação
desta distribuição baseada no Ubuntu, dentro de uma arquitetura ARM v7, que é a arquitetura do Raspberry, mas ela pode ser também utilizada em outros clones do Raspberry, tá, gente? No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre outras distribuições e acredito que vocês vão gostar também do conteúdo do próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu!